Olá! Vamos conversar a respeito de avaliação de empresa. Existem técnicas diferentes e eu gostaria de colocar rapidamente as principais técnicas, né? E depois a gente pode fazer outros vídeos falando sobre cada uma delas mais especificamente. Primeiro, com relação à avaliação de empresa, é sempre um trabalho de construção de argumento. É claro que existe todo o cálculo e toda a técnica para se chegar a um determinado valor de empresa, né? Mas talvez o que seja mais importante é sobre a forma como se constrói aquele argumento, é como se justifica ter chegado naquele valor. Porque um valor você pode colocar no papel da forma que você quiser. Agora, como é que você mostra, como é que você demonstra que de fato aquele valor que está lá escrito teve uma técnica, teve todo um processo que foi embasado para poder se chegar lá? Talvez esse seja o principal desafio, né, com relação aos trabalhos de avaliação de empresa, é a construção desse argumento. Mas vamos lá. Avaliação de empresa, existem técnicas diferentes que, de modo geral, as pessoas usam para chegar no valor de empresa, mas a gente vai aqui criticar rapidamente cada uma delas. Existe um método que seria um método patrimonial. Então, a empresa apenas levanta qual seria o valor de mercado para vender cada um dos ativos. Os equipamentos, as máquinas, o mobiliário, veículos, imóveis que ela usa. Então, quanto ficaria vender cada um desses itens do patrimônio no mercado? Aí você soma tudo e, em tese, chega-se então no valor de empresa. A principal crítica com relação a essa técnica é que, bom, já deve ter percebido, uma coisa é a soma de cada um dos itens de ativo, na verdade, que compõem a empresa, né? Na verdade, a empresa não é feita apenas dos ativos, né, das máquinas ou dos equipamentos. A empresa tem uma complexidade muito maior. São as pessoas que estão lá dentro, o nível de conhecimento que essas pessoas possuem, é a forma como o relacionamento se dá nessas pessoas que estão dentro da empresa, a imagem da empresa no mercado e vários outros aspectos. Ou seja, a empresa não é composta apenas daqueles itens, daqueles bens físicos, né? E a soma que aquele valor teria no mercado apenas não representa o que de fato é o valor da empresa, né? Essa aqui é a principal crítica a respeito dessa técnica. Um outro método de avaliação de empresa, uma outra técnica, é o que se chama de avaliação por múltiplos. Rapidamente falando, como é que funciona? De acordo com o balanço patrimonial, com o DRE da empresa, calculam-se o que seriam índices de desempenho da empresa. Como, por exemplo, o EBITDA, que talvez seja o principal, mas outros índices, tanto de liquidez, quanto de atividade de empresa, quanto índices de rentabilidade, o ROI e outros. E aí se compara, né, esses índices calculados da empresa que se quer avaliar com os índices de empresas que foram recentemente vendidas no mercado e que fazem parte do mesmo setor dessa empresa que quer ser avaliada, tanto do mesmo setor quanto empresas do mesmo porte. Então, como essas empresas então foram vendidas por qual valor? E aí se compara, ora, se essas empresas foram vendidas por tais valores e os índices delas foram correspondentes a tal e tal, então comparativamente, já que a minha empresa tem tais e tais índices, né? Então, comparativamente, o valor da minha empresa, o valor da empresa que eu quero medir, então seria de tantos reais. Então, é um método comparativo, de acordo com o que está sendo feito no mercado. A principal crítica com relação a isso é que, aliás, não é a principal, existem algumas críticas com relação a isso. Primeira coisa é que você tem uma dificuldade muito grande em encontrar os índices das empresas que foram vendidas, a não ser que a sua empresa seja de grande porte, que seja uma empresa que tenha a possibilidade de ser comparável
a empresas que estejam sendo vendidas no mercado por possuírem ações vendidas em bolsa. Então, são empresas de capital aberto que têm a publicidade a respeito dos números para se calcular esses índices, né? Porque senão você não conhece. Se você for uma empresa de porte médio para baixo, você não tem como comparar como outras empresas do porte semelhante ao seu e do mesmo setor, por quanto foram vendidas e de quanto são os índices, né, para se calcular. Então você tem uma dificuldade de encontrar informação. Então essa é a primeira crítica com relação ao método de múltiplos, né, por múltiplos. A outra crítica é que, de modo geral, você está fazendo uma comparação a respeito do que foi o passado dessas empresas. Ainda que você tenha acesso aos números, você está observando o que foi o passado dessas empresas que foram vendidas. Você está analisando por como se comportaram essas empresas, né, com relação ao seu mercado, e aí você faz uma comparação a respeito do seu. Você não está olhando para o futuro. Você não está percebendo quais são as oportunidades particulares da sua empresa com relação a uma possibilidade de aumento de rentabilidade, de ganho de capital próprio. Claro, a gente sabe, cada empresa tem suas peculiaridades, né? Suas possibilidades de expansão da empresa e inclusive as suas próprias deficiências. E, de modo geral, do ponto de vista de um investidor externo que está analisando a possibilidade de comprar a empresa, o que interessa a ele não é o resultado que a empresa já promoveu, mas aquilo que tende a acontecer no futuro, considerando a situação ambiental do mercado externo, não é? E considerando também os fatores intrínsecos à empresa, como as suas competências no mercado, com relação também às suas deficiências. E o método de múltiplos acaba dificultando para que você analise isso, né? Isso eu estou falando de uma forma isolada, para você considerar a respeito do método de múltiplos, assim como também de forma isolada eu coloquei aquelas críticas com relação à técnica de valor patrimonial, de forma isolada, né? Porque não necessariamente uma avaliação vai usar somente um método. É claro que um é preponderante, mas não necessariamente você vai usar um só. Depende, claro, de cada situação. Um outro método é o que se chama de método por opções. O método por opções entende a empresa como sendo comparável a uma opção de ativo no mercado financeiro, como tendo um direito de poder ser vendida em determinado momento, né, em determinada data, por um determinado valor. Nós não vamos aprofundar mais com relação a essa técnica de avaliação por opções. Ela é pouco usada, no entanto, muito representativa, mas ela é pouco usada justamente porque o seu arcabouço teórico e, mais ainda, o cálculo que é feito para se chegar no valor da empresa é bastante complexo. Usa-se o modelo Black-Scholes, que é o modelo de precificação de opção no mercado de capitais, e aí você considera também como se a empresa se comportasse de forma semelhante a uma opção, e aí você aplica o modelo de Black-Scholes, claro, dadas determinados ajustes, para que você chegue no que seria o valor da empresa, né, considerando isso. Ele é pouco usado justamente porque o embasamento matemático é bastante complexo e, de modo geral, numa mesa de negociação, quando você está mostrando por que é que você chegou no valor daquela empresa, como eu falei no início, o que talvez mais importe seja justamente o argumento. Como é que você vai explicar algo tão complexo, né, para o interlocutor, talvez uma pessoa que esteja interessada em empresa, que você chegou naquele valor a partir de um cálculo tão complicado como aquele dali? As pessoas acabam desconfiando. Então, de modo geral, isso acaba sendo pouco usado, esse método, apesar de ser muito bom e bastante representativo do valor da empresa, né? Um embasamento científico muito grande. Um outro método, né, de avaliação de empresa é o que nós, inclusive, usamos mais na Valoro, preponderantemente, é o que se chama de método por fluxo de caixa descontado. Como é que funciona? A gente já tinha conversado um pouco a respeito disso, mas de uma forma rápida. O valor de empresa é considerado como sendo uma junção de duas variáveis. Primeiro, o que seria o benefício
a se esperar da empresa no futuro e o que seria o risco de se obter esse benefício. O benefício que uma empresa pode gerar, claro, é dinheiro livre para o dono da empresa. Então, qual é a expectativa de geração de caixa livre para o dono da empresa ao longo do tempo? Isso considerado perpetuamente. Então, levanta-se essa capacidade de geração de caixa livre da empresa. E de outro lado, se entende qual é o risco de a empresa realmente gerar esse benefício, esse fluxo de caixa livre todo mês perpetuamente. É o risco, né, de se obter isso. Entra inclusive determinados aspectos que são questões de mercado, como por exemplo, qual é a tendência do setor onde aquela empresa atua, possibilidade de alteração na legislação, talvez até mesmo de comportamento do consumidor e vários outros aspectos. Então, considera-se isso dentro de uma variável que a gente vai agora falar como sendo um risco da empresa. E aí, considerando então todo esse fluxo de caixa que se prevê que a empresa vai gerar livre para o dono, traz tudo isso somado a valor presente, existe técnica para se fazer esse cálculo, né, considerando então esse risco e chega-se num determinado valor. Esse valor aqui é o valor da empresa, claro, todo ajustado, eu estou fazendo vários shortcuts, estou fazendo vários atalhos aqui, mas de modo geral é assim que funciona. Então eu chego no valor da empresa considerando qual é a capacidade de geração de caixa livre, confrontando com o risco de geração desse caixa. E aí eu tenho a possibilidade de argumentar com o interlocutor, agora numa base mais conceitual, né, de que, olha, o valor de algum bem pode se pressupor como sendo representativo daquilo que se espera obter de benefício daquele bem em relação ao risco. Né? E aí a gente matematicamente chega no que seria o valor da empresa. Esse é que é o método de fluxo de caixa descontado, é o que nós mais usamos na Valoro. É muito interessante a gente calcular o valor da empresa mesmo numa situação em que a gente não pretenda vendê-la, porque é o principal número, é o principal indicador que uma empresa pode gerar. Não é faturamento, vendas, não é número de clientes, não é tamanho, abrangência de território que a empresa atua, não é nem a imagem, né, de satisfação, a imagem que o público, que o cliente tem a respeito da empresa. Na verdade, o valor da empresa reflete todos esses indicadores e muito mais. Esse é o que é o principal número. Então, o fato de você fazer cálculos periodicamente do que seria o valor da empresa é um fator importantíssimo para saber o desempenho dela. A gente trata a respeito disso especificamente num outro vídeo, tá bom? Nesse, o que eu gostaria é de explanar, pelo menos en passant, a respeito de cada um dos principais métodos de avaliação de empresa, tá bom? Comente, deixe sua dúvida, vai ser uma satisfação, uma alegria a gente poder responder e trocar ideias, tá bom?